Boa noite, galera. Começando mais uma conversa esportiva de segunda-feira com Matheus e Renato e todo mundo que já está aí com a gente, 5 espectadores, muito legal. Vai chegando, como vocês sabem, agora a live é mais curta, a gente fala de menos assuntos e a gente faz 2 vezes por semana. Aliás, eu falei segunda-feira nada, hoje é quinta, né? Boa noite, Hoje é quinta. Matheus. Pois é, Pois é, né, diretor? tô Boa querendo noite, acabar a semana, ele tá empolgado com o início da semana ainda, pelo amor de Deus. né, Renatinho? Boa noite, pessoal. Boa noite, Renatinho. Boa noite, diretor. Boa Boa noite, fãs do Clássico Esportivo que está presente aí na live. Boa noite, Elisa, que já mandou aqui um boa noite. É inscrita aí, Prime. Quem puder Boa, também Elisa. se inscrever aí no nosso canal. E lembrando pra galera que não sabe, tem que renovar todo mês, né? Sempre ali todo mês renovar aí o Prime pra gente, se puder, né? A gente agradece. Renatinho, quais são os assuntos de hoje? Boa noite. Boa noite. Hoje nós temos futsal, temos uma novidade aí que você vai trazer daqui a pouco sobre a NFL, novidades na Fórmula 1 e muita coisa também sobre a Copa do Brasil. É isso aí. E o UFC também ainda, né? Tem o UFC E o 278. UFC 278. E o Zé Aldo tá na briga aí. É. Exatamente. Entrevista coletiva foi agora há pouco. Boa, vai trazer pra gente essas informações. Mas já vamos começar então com Copa do Brasil, né? Vamos falar aí de futebol, Copa do Brasil e tudo mais. Vamos começar então. Vamos lá, vou botar aqui o assunto na tela. A gente também que não tá aparecendo ainda aqui, né? Agora a gente vai estar aparecendo aí na tela, ó. Opa, não, aqui, cadê a gente? Opa! Agora a gente tá aparecendo aí na tela. Vamos só mudar o assunto, que tá o assunto da live passada. SLS. O assunto agora é Copa do Brasil. Então vocês já podem começar com a informação aí do jogo que tá acontecendo agora, né? Tá quase acabando Sim. aí, né? No primeiro tempo, né? Primeiro tempo. Acabando o primeiro tempo Acho que entre esse São jogo tinha Paulo e América começado 8 Mineiro. horas. Sim. Eu também achei que ia começar 8 horas. Eu fiquei surpreso. Então fala aí pra Pênalti. gente. Agora teve um pênalti, pelo visto, pro América Mineiro, né, Matheus? Isso. Tá na Tá revisão do 2x0 tá 2x0 São Paulo, Álvaro. 2x0 São Paulo, 2 gols do Luciano, não é? Foi. E o América precisaria 41 virar do aí, primeiro né? tempo. Isso. O Wellington Paulista que vai bater o pênalti? O Ayrton Paulista. O camisa nova é ele mesmo? Pera, uva, maçã, salada mista. Não sabe fazer gol. É o Wellington Paulista. Que isso, cara. Essa é a música. Essa é a música que tinha uma torcida que cantava essa música pra ele. Ele passou a fazer gol no Fortaleza. Vamos lá. Eu Vai quero bater? saber de vocês. Vamos lá. Primeiro, vamos falar aí do... Qual o jogo que vocês querem falar primeiro? Fortaleza e Fluminense, que foi o primeiro jogo? Pode ser. Pode. Não Teve quer muita- deixar vamos lá. a polêmica pro final, não? Você quer deixar a polêmica pro final? Porque É, esse porque jogo foi teve vários- polêmico, né? Foi polêmico, bastante polêmica. polêmica aí. Erros de arbitragem. Foi confuso. Então, Vamos falar de Corinthians e Atlético Goianiense. Corinthians Atlético Goianiense 4x1, Corinthians passou o carro, venceu com facilidade. No final ali ainda tomou um susto, né? Tava 4x0, no final o Corinthians tomou um gol, mas Exatamente. garantiu a classificação até com mais tranquilidade do que a gente imaginava, né? Sim. Sim. O Corinthians jogou com a sua cavalaria. Time completo, botou lá os experientes para jogar, tanto na zaga, todo mundo. E o Yuri Alberto finalmente estreou. Acredito que agora o treinador aprendeu, porque o treinador colocava o cara de lado e o cara é um jogador de... Ele é um centroavante. E não adianta colocar ele para marcar lateral, Com não certeza. adianta achar que ele vai vir buscar a bola. Ele precisa ser municiado. Com E certeza. quando foi municiado, fez os gols. Ele Gol faz do América né? Mineiro, hein? 2x1. Então, O Wellington Paulista. Então, assim, foi um... O Corinthians amassou. Em nenhum momento o Atlético Goianiense criou algum perigo pro Corinthians. Teve aquele no finalzinho do jogo, quando fez o primeiro gol. Aí quando ele ficou
aquela coisa que pode fazer mais um, levar para os cantos, mas foi muito pouco. Eu acho que alguns episódios aí que aconteceram com o treinador do Atlético Goianiense, sabe? Eu acho que isso também, querendo ou não, cara, tira o foco do jogo, O da que exatamente você concentração. tá falando? O quê? O O que... Jorginho. Não, eu sei que é o O Jorginho, que o mas Jorginho o que fez? foi? Ah, tá, perdão. Traz aí pra gente que O que o Jorginho eu fez? tô por fora. É, tomou as dores do Cuca Aham. desnecessariamente. A discussão, todo mundo sabe que é a Cuca e o Abel Ferreira. Não tinha nada a ver, não, Matheus. Sim. O cara, em vez de focar no jogo, ele ainda quis pautar o Em que o 2 jogos, jornalista. o Sim, Jorginho preocupado mais com os outros times do que o próprio time. exatamente. Ele perdeu a segunda, a terça-feira, com entrevistas. Ele ainda queria falar o que o jornalista teria que dizer, poderia falar ou não do Cuca. Enfim, Jorginho que afirmou que o novo treinador da seleção brasileira, na entrevista à ESPN, vai ser o Cuca. Não sei se vocês chegaram a ver. Isso, palavras do Jorginho. Cara, e ele tirou totalmente o foco do time dele. Ele poderia ter trabalhado melhor o time dele. É, ele tinha uma vantagem muito boa. O Corinthians é um time que não é um time que passa mais do que 2, 3, 4 gols então no jogo. Pô, muito difícil o Corinthians fazer. Então, Verdade. pô, o Jorginho, assim, Vocês acham acho que que ele ele falou tá demais. na mira agora, em foco? A gente falava muito dessa questão, né, do Atlético Goianiense, que tá na zona de rebaixamento. Sim, Ele estava se sustentando pelas Copas. Caiu na Copa do Brasil, né? E agora só tem a Sul-Americana. e o Sim. brasileiro. O Bom, brasileiro. Não, se ele sim, digo perder de no final de Copas, semana, Copas só tem a Sul-Americana. exatamente. Se ele perder no final de semana, aí é minha opinião, ele cai. Você Acho que não, acha? difícil. Difícil. Acho, Não cai, não. acho que ele cai. O que segurava ele são as duas Copas. Pô, o Atlético Goianiense tá na semifinal da Sul-Americana. Você acha que o Atlético Goianiense vai demitir o Jorginho agora? Acho que a prioridade do Atlético Goianiense ainda é o Brasileirão. Então, isso é E palavras do próprio vamos. presidente, né? Do Atlético Goianiense. Futebol é E resultado. assim, e o Jorginho, cara, pô, na boa, ainda tomou de 4, né? De dia do aniversário dele, para ele aprender. Sim. Enfim, o Corinthians mereceu. Acho que vai dar uma moral muito grande pro Corinthians, amigos. A camisa E pesou também, né? Nessas horas. concordo. E o Atlético Goianiense não segurou, não aguentou a pressão. E a torcida também, né? Que eu até falei aí na última live que se o Corinthians tivesse 1-0 era a chance de continuar indo pra cima, porque a gente sabe, né? A torcida do Corinthians é uma das mais fanáticas. Sim. Jogando em casa, Concordo, né? exatamente. Sim. Eles apoiam do início ao fim. Agora, vale lembrar, espero que os torcedores do Corinthians não achem que o Corinthians só ganhou porque eles tiveram uma reunião com a diretoria na segunda-feira, com o treinador, pressionando, cobrando. Não, cara, acho que isso não tem a ver, não. Acho que ganhou porque é mais time do que o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense na Copa do Brasil não tem os reforços que tem na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. O goleiro do Atlético Goianiense ontem foi muito mal, o Renan. O Matheus conhece ele muito bem, né? É um Sim. frangueiro. Então, E foi um frango daquele gol do sim, Yuri Alberto. pelo menos 2 gols o Atlético Goianiense entregou para o Corinthians, o Alva. Sim. Pelo menos 2 gols. Foi uma partida patética do Atlético Goianiense. Sim. E falando mérito total. Renatinho, falando um pouquinho Sim. do Jorginho, de tanto falar de Abel Ferreira, Vitor Pereira, até que ele foi sincero durante a coletiva dele. Ele reconheceu que a estratégia do Atlético Goianiense não deu certo, faltou jogar mais, ele se fechou muito e viu que. E antes mesmo, ele já avisar para os jogadores que a situação lá dentro do Itaquera ia ser outra, porque ele sabia que o Corinthians ia partir para dentro, jogar lá dentro do estádio do Corinthians é muito difícil. Verdade, com certeza. E no final ele alfinetou de novo o Abel, né? Disse Sim. que o Vitor Pereira é educado, o Abel. Cara, na boa. Pergunta o cara pros treinadores fala mal lá de se você eles acham que o Vitor Pereira é muito educado, né?
Tem muita gente que vai discordar disso aí, né? Na boa, Álvaro. O cara fala mal, parece que é recalque do Abel Pereira, do Abel Ferreira. Eu vou te falar, o cara fala mal de você o tempo todo. Você vai cumprimentar esse cara? Você vai tratar bem esse cara? Tá certo. Não dá, né, cara? Não dá, né? Mas enfim. Agora, falando do Flamengo aí, Renato, o Flamengo pressionou, né? Foi melhor em campo, né? Se propôs a jogar mais que o Atlético Paranaense, né? E saiu com a classificação sem sofrer até muito susto, né? O Atlético Paranaense finalizou umas 2 vezes no gol. No primeiro tempo. No segundo tempo. Isso. O primeiro tempo, eu achei o Atlético Paranaense começou um pouquinho à frente, mas depois voltou o que era. Não foi o ferrolho do primeiro jogo, tanto que saiu o gol do Flamengo. Mas o Filipão fez algumas alterações. Acho que ele foi infeliz nas alterações. Eu entendi o que ele quis fazer, mas eu acho que ele foi infeliz. O Vitinho tinha que sair jogando. Não sei se o Matheus concorda comigo, para dar velocidade, contra-ataque ali pelos lados, que era onde estava o mapa da mina para jogar contra o Flamengo ontem. E o Filipão só colocou o Vitinho Canóbio no segundo tempo, depois que já estava 1-0. Acho que foi o pecado do Filipão. Foi aí. O Flamengo foi bem, aguentou a pressão do Atlético Paranaense no primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo já jogou um pouquinho mais adiantado, já saiu de cara lá, faz esse gol e que dá uma tranquilidade muito grande ao time. E aí depois o Atlético Paranaense tinha que sair, como o Filipão falou na coletiva. Último jogo, mata-mata, perdido de 1, de 2, de 3. Aí ele botou todo mundo, foi pra frente. Aí nesse caso eu concordo com o Filipão, né? Que mata-mata é outra história. Você tem que se classificar ou morrer. Sim. Ele não tinha mais o que fazer. Agora, ele errou também, cara, no Pablo. O Pablo muito mal. Porque o Pablo só joga com a bola no pé. Exato, o Vitor Roque não podia, porque jogou a Copa do Brasil. Eu pensei isso também. Aí depois eu lembrei que ele não podia. Mas foi muito, assim, Pablo muito mal. Era só aquela jogada que você... Repararam que no primeiro tempo, o goleiro do Atlético Paranaense, ele não saía tocando como o Santos faz. Ele chutava pra frente, pra tentar que alguém escorasse, para essa bola cair lá no Pablo. E a grama sintética faz muita diferença, né? Nessa situação você vê como a grama sintética faz diferença. Porque a bola quica de um jeito diferente e às vezes engana os jogadores do Flamengo que não estão acostumados, cara. Então numa dessas aí, poderia inclusive ter saído um gol do Atlético Paranaense. Sim. Mas achei o Atlético Paranaense... Saiu o gol foi do Flamengo. Mas eu achei o Atlético Paranaense, só para encerrar aqui, eu achei o Atlético Paranaense um pouquinho mais ousado do que no jogo do Rio de Janeiro. Mas eu só achei que o Felipão foi infeliz nessas duas. Ele tinha que deixar os caras que têm velocidade. Tinha que sair um pouquinho mais pro jogo, né, Matheus? Jogando em casa. Primeiro tempo, o Atlético tentou dificultar o Flamengo. O Flamengo teve mais a posse de bola, teve mais iniciativa dentro do jogo. A gente vê a estratégia do Filipão, a gente sabe que é aquela de se fechar, marcar bem o Flamengo. E falando um pouco da coletiva dele também, Renato, ele disse também. E a gente até falava antes do confronto se o Filipão ia abrir para cima do Flamengo, se ele ia partir para cima. Ele conseguiu segurar um pouco, mas viu que no segundo tempo ele teve que começar a mexer no time, tentar ser mais ofensivo, porque ele percebeu que o Atlético estava tendo dificuldade na hora de criação. Então isso que acabou pecando um pouquinho no Atlético. Marcou bem, mas faltou caprichar mais no último passe, achei o Fornedinho também um pouco sumido no jogo, faltou aparecer mais. Quando ele apareceu... muito ele ontem, né? Ontem ele lembrou o tempo de Premier League. Na Premier League o pau come, né? É um jogo com menos faltas. Sim. Então, quando você joga contra um time, contra o Flamengo, que é um time ofensivo, que tem mais a posse de bola, e só se fechar, aí fica realmente muito difícil. E obrigado aos 4 amigos que estão assistindo aí, a gente agora 5. Comentem aí quem que vocês acham que vai ganhar a Copa do Brasil. Agora nós temos só 5 times aí. Eu tenho uma pergunta aí, eu quero saber da galera também. Depois desse gol,
não podemos deixar abatido aqui, depois desse golaço, um gol de almanac de Pedro. Pedro está na Copa do Mundo, garantido na Copa. Garantido, eu acho que não, hein? E aí a galera do chat pode responder também. Mas eu, com certeza, levaria o Pedro pra Copa do Mundo. E aí, Bom, Renatinho? eu acho que ele vai ser convocado para a próxima convocação. E aí, acredito que são 2 ou 3 jogos, não lembro agora. Acredito que ele vai ter alguma chance em um desses 2 jogos aí. Mas eu levaria. Pelo que tá jogando, eu levaria também. Mas aí é o seguinte Mas- também, Renato. Pedro é um jogador que ele precisa de tempo. Não adianta Sim. querer botar ele 25, 30 minutos num jogo qualquer aí desse, e aí ele não vai, Pois é. não vai fazer nada, e, Pois é. e aí vai descartar ele, vai falar lá, viu? É Não dá. desculpa. Não dá. Isso, é Não desculpa dá, pronta. não dá. É desculpa pronta. Ah, ele teve a oportunidade e não abraçou. Sabemos como isso funciona, né, amigos? Pois é. Concordo E com tem você. mais uma. Se você fosse o Tite, tivesse só mais uma opção de convocação entre 2 jogadores, Pedro ou Rodrigo de Real Madrid, quem vocês convocariam? Pedro. Hoje, sem clubismo, o Pedro, porque é um jogador que a seleção não tem. Que é um cara de área, um finalizador. Renato. Você falou que eu ia falar. Só por isso. Falou exatamente o que eu ia falar. O Pedro, ele é uma característica que o Brasil não tem, carece. Não teria outro jogador como o Pedro para colocar. Quem seria um jogador mais ou menos como o Pedro aí no Brasil? São todos estrangeiros, né? O Cano, o Calleri, né? E ainda assim, Sim. mais ou menos, né? Mais ou menos falando. Sim. Tem Então, razão. cara, sim, eu convocaria o Pedro. Com certeza, ainda mais porque essa Copa vão ter 26 convocados, né? Então não vejo motivo para não convocar. E pela entrevista do Tite à imprensa gaúcha, os 4 jogadores que vão a mais, nenhum vai ser defensor. Todos eles de criação para frente. Ataque. Interessante isso. Não, Ele um deixou tem bem que ser claro goleiro, que é o que né? a seleção tá precisando. Oi? Um tem que ser goleiro. Vão ser 4 goleiros aí nessa Copa. Obrigatoriamente é 4 goleiros? 4 goleiros. Meu irmão, Então quarto vai ficar com goleiro. Vai a passeio. Se o terceiro goleiro já ia passeio, o quarto goleiro. É porque Vou é te aquilo, falar, né? cara. Se o time Tomara- tiver uma. Eu acho que uma- Tite vai levar só 3 goleiros. Só. Não vai. pode, Matheus. Tem que levar Não 4. pode? Se Tem não que ser mudou, acho que é isso Tem que ser mesmo. 4. É obrigatório Mas eu ele acho que é o levar. seguinte, sabe quatro. por quê? Se tiver uma crise de Covid, tem que ter pelo menos um goleiro pronto pra entrar A em mais. campo, né? E aí você pode ter até uma certa bizarrice do time não ter goleiro reserva, né? Enfim. Exatamente. Vamos acompanhar e ver e torcer pra isso não acontecer, né? Porque Sim. isso muda muito, né? Sim. Sim, Mudaria com completamente. certeza. Mas vocês acharam que a entrada do Vidal, foi uma percepção que eu tive, vocês acharam que a entrada do Vidal mudou o jogo? Sim. Mudou em Sim. questão de atitude, questão de marcação. E para quem acompanha futebol internacional, sabe como o Vidal joga, né? Tem essas características de força, de atitude. Acredito que é questão de tempo para o Vidal ser titular nesse meio contra o Flamengo. Eu acho que o Thiago Maia tem qualidades também, tem suas qualidades, mas o Vidal foi muito bem nesse jogo. Eu só Cobriu não bem sei, os Álvaro. espaços. É diferenciado, né, Renato? Sim. Desculpa. Eu Não, pode aqui. falar. Perdão, eu só não sei se ele vai entrar no lugar do Thiago Maia. Ele joga nas duas. Ontem, em momentos do jogo, ele alternava ali com o João Gomes. Vidal cansou, lógico, muito tempo que ele não jogava praticamente um jogo inteiro. Ele cansou. Mas eu não sei se o Dorival, Álvaro, Matheus, se por o time estar embalado, está em reta final de competição, Acho que não vai sei mexer. se ele vai mudar agora. Talvez se o Dorival continuar para o ano que vem, com uma pré-temporada esse ano. Vai ter uma pré-temporada, na teoria, decente, não é? Não vão poder reclamar que não tem pré-temporada dos clubes, mas isso é assunto para outro dia. Então, pode ser
de repente ele até pinte aí na vaga do João Gomes. Eu não sei. Mas O eu João botaria Gomes eles juntos justamente por causa disso aí. Eles É. podem ir se revezando. Isso. E o João Gomes ainda, de vez em quando, ontem, ele toma uns cartões Ele toma assim, cartão muito bobo, né, cara? bobo, Muito bobo. reclamando Toda hora. desnecessariamente. Manteria, Isso, exatamente. Toda por hora. isso que acho que a presença do Vidal vai ajudar nisso, né? Vai dar mais Sim. experiência pro João Gomes. O João Gomes, a gente sabe do potencial dele. Ele vem sendo um dos melhores no meio campo do Flamengo. Sabe que de vez em quando estão me chamando de Vidal na rua, né? Tô falando que eu tô parecido com o Vidal. O Aí eu cabelo, vou embora. Acabou a live, tchau. Cabelo. Assim não. Pô, eu sou muito mais bonito, né? Tudo bem. Pelo amor de Deus. E a acabou conta a live, bancária, né? tá igual a dele? Aí nunca, nunca. Vai ter que jogar muito, vai ter... Meu Deus. Agora vamos pra polêmica? Cara, eu vou botar o Vamos lance. lá. Eu vou tentar botar o lance aqui na tela, hein? Depois vocês tiram isso aí do YouTube, hein? Vocês dão um jeito aí de tirar isso do YouTube. A gente dá faz um corte, a gente dá uma cortada, não sei, a gente faz igual daquela vez que a gente deu uma cortada. Vou botar o lance aí pra galera. Ó, esse foi o lance polêmico, hein? Calma aí. Esse agora não, né? No caso, isso aí é só a gente mesmo. Só pra ir contextualizando, né, galera? Fluminense 2, Fortaleza 2. O jogo tava 2-0 pro Fortaleza. O Fortaleza tava se classificando. Aí rolou esse lance polêmico aí, né? Do pênalti a favor do Fluminense. Foi o primeiro gol. Um pênalti que não foi pênalti. Será que não foi pênalti? O Matheus já tá falando. Ah, eu achei. Mano, muito fora eu da área. revi por alguns ângulos, eu achei que foi pênalti. Muito fora da área. Vamos ver aqui, ó. Tinha uma parte da perna dele tá dentro da área, por isso que eu achei que foi pênalti. Porque muita gente tava vendo a falta só embaixo. E o contato embaixo foi fora da área. Vou botar a qualidade melhor aqui. Agora vai dar pra gente ver legal, hein? Pra mim, a polêmica é o gol aí, do Renato. Cano. Contato é onde? Pra mim, o contato foi embaixo. Lá. Não foi embaixo. Foi aqui mas a perna já tá panturrilha. fora, Renato. A perna tá fora. Uma sim, mas uma tá dentro. Uma Não, parte, mas a o que vale perna é a faz bola. parte do corpo. Pera aí, mas o que vale não é... É a bola, pô. Não, é o contato. É o contato, beleza, é o contato. O contato ele pode começar dentro e acabar fora. Ele pode começar fora e acabar dentro, dependente da bola. Essa aqui é a câmera, hein? Tanto que se você for puxado na área e não tiver a bola, é pênalti. Claro. Então fora. não é o lance da bola. Vamos ver. Muito fora, muito fora. Vamos dar uma de VAR aqui, vamos tentar pausar no momento. Seria aqui, Renato? Não, eu tô sem retorno. Aqui não consigo ver, perdão. Aqui parece que ele tá realmente dentro. Mas, ó, não acho que o movimento seja ele, não. Porque tem uma câmera, uma câmera, não sei se a câmera é invertida ou não, perdão, mas que mostra boa parte da perna dele estava dentro da área. E do jogador do Fortaleza também. Mas o que vale é o bote, Renato. Quando ele dá o bote na bola. E a perna que ele dá o bote... Esquece a bola. A bola não tem a ver com a jogada. Não, esquece a bola. Não é? Claro. Mas não tem a ver a bola. A perna que ele dá o bote tá fora da área. Sim, mas o contato foi antes. Depois a perna dele saiu. Na continuação, saiu da área. Pra mim, foi pênalti. Porque foi dentro da área. Renato acha que o contato começa dentro da área. Isso. Pra mim, o lance polêmico, pra mim, é o Cano. Cano, pra mim, impedido. Sim. Linhas foram montadas de maneira errada. Na minha opinião, a cabeça do Cano, se o cara pode fazer o gol com a cabeça, essa cabeça dele estava adiantada. Eu revi esse lance algumas vezes. Pra mim, o Cano estava totalmente impedimento. Galera do chat aí, o que vocês acharam? Foi pênalti, não foi pênalti? A gente só tinha esses dois ângulos aqui para analisar. Agora, o juiz, o Wilton Pereira Sampaio, ele, como era um lance de pênalti, de impedimento não, mas como era um lance de pênalti, ele poderia ver. Ele poderia ter ido lá na imagem e ver. Porque ele poderia manter a decisão dele de campo. Mas ele não foi chamado pelo VAR, Renato? Ele foi chamado, mas ele não viu o VAR. O VAR falou para ele que foi pênalti, ele aceitou, pronto, acabou. Entendi. Não foi isso? Isso que nós.
Exatamente. Ele poderia ter ido lá ver e ter falado, não, vou ficar com a minha decisão. Foi fora da área. Pronto, ok, eu acho que ninguém ia falar nada, não ia ter polêmica, não ia ter discussão alguma. Só que ele não foi. O que os caras falaram pra ele, ó, é A. Ah, então tá bom. É A. Ficou. E aí o lance está sendo muito polêmico aí. Mas o Independente disso, o Fluminense passou, né, rapaziada? Passou, não jogou bem. Não é, Matheus? Quando abafa. O Fluminense já não vem bem. Desde a partida contra o Santos, é a quarta partida que o Fluminense não tá bem. Começa uma queda de rendimento do Fluminense. Isso é aceitável, é normal, porque o Diniz, ele não roda o time, então algumas peças vão se desgastando, e o Fluminense não tem um elenco como o Palmeiras, como o Atlético Mineiro, como o próprio Flamengo. Então, parte do sucesso tricolor é essa continuidade. É quarta, domingo, mesmo time. Então, o Diniz, se o Fluminense ainda pensa em brigar pela Copa do Brasil, se quer brigar pelo título da Copa do Brasil, e de repente sonhar com o brasileiro, talvez o Fluminense acredite que caso o Flamengo vá lá em São Paulo, ganhe do Palmeiras, e depois na outra semana Fluminense e Palmeiras, de repente o Fluminense vence e diminui essa diferença, talvez o Diniz aí nesse próximo final de semana, a Copa do Brasil é quarta-feira que vem já, né? Já é quarta-feira que vem. Talvez ele tenha que quarta-feira que vem. Talvez ele tenha que o sorteio do mando de campo é amanhã. Talvez o Diniz tenha que poupar alguém para o final de semana. Lembrando que vai ser sorteio mais uma vez, né? Mas só do mando de campo. Isso. Os adversários já estão definidos aí. Só do mando de campo. Corinthians pega o Fluminense. Exatamente. Jogaço aí. Relembrando aí a final São Paulo. Do Brasileirão, né? De algum ano que eu agora não lembro. E o Flamengo... 1900 e lá vai fumaça. E o Flamengo vai pegar São Paulo ou América. Provavelmente São Paulo que tá vencendo de 1-0. De 2-1 já venceu o primeiro jogo de 1-0. Isso. Começou o segundo tempo agora. 2-1. A favorita? Vamos vocês acompanhar aí amanhã. Ô, Matheus, Renato, como é que ficou aquilo lá? Quem acertou o quê? Você lembra aí? Eu então, cara, eu posso ver aqui agora. Se você me permitir, pode ir tocando aí, diretor, que eu tô vendo aqui pra você, rapidinho. Beleza. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos passando aí pro assunto. Você quer saber quem são os favoritos? Não, eu quero saber quem que a gente botou lá pra ver quem acertou, quem errou. Eu acho que é o rei do Corinthians. Quem, você? Vamos ver aqui. Tinha falado 0-0 e o Atlético Goianiense ia passar. Esse aí eu também tinha botado o Atlético Goianiense. Vamos fazer o seguinte. Vamos passando pro próximo assunto enquanto o Renato vai procurando aí, Matheus. Fala do futsal pra gente. Rapaz. Alô, Dandan aí que tá empolgado também com futsal. Dandan aí, pra quem não sabe, é o narrador aí que cobre a Liga Futsal. Dandan que é de Niterói também. Dandan podia vir um dia na nossa live, hein, Dandan? Pô, a galera aqui de Niterói. Alô, Dandan aí. Vamos publicar isso aí lá no Twitter e marcar ele. Bora. Escrever uma história. Mas o futsal, a Liga Nacional de Futsal tá quente. Fim de semana aí já tem rodada aí. Faltam 3 vagas para decidir quem vai para os playoffs da Liga Nacional de Futsal. Então a rodada do fim de semana promete. E tem bons jogos aí pra gente assistir. E todos os jogos vão ser sábado às 7 horas. Então, o pessoal fica ligado aí. E já tem no Sport TV o jogo que vai ser transmitido, né? Vai ser entre Carlos Barbosa e Atlântico. Carlos Barbosa que está no G4 da Liga Nacional de Futsal. Está em 3º lugar. Então, para quem não sabe como que funciona, né, a Liga Nacional de Futsal, são 22 equipes, todas se enfrentam. Os playoffs são 16 que se classificam, formando um grupo de 8. Então, por isso que a Liga Nacional de Futsal faltam 3 vagas para ser definidas e quando forem definidas, vai começar os playoffs.
Então, E aí o faltam essas playoff três. é o 16º contra o primeiro, né? Isso, isso. Quem é o Então, favorito, Matheus? Ao título olha, esse ano? tá. Também eu vou ficar entre três times assim. Eu vejo Sorocaba, que é um dos melhores times do país. Uhum. Cascavel, que é o atual campeão da Liga Nacional de Futsal. E o Carlos Barbosa. São esses três times, para mim, favoritos para ganhar a Liga Nacional de Futsal. Mas lógico, tem outros times também. Não vou falar, senão eu vou acabar falando de tudo, né? Como eu que acompanho bastante, né? Então eu Uhum. vejo esses três na frente, assim. Sorocaba, Carlos Barbosa e Cascavel. Então, São os qualquer um três. desses três aí tá de. E chegar à Sim, final. pode, pode chegar à final. O artilheiro da competição é o Dieguinho, né? Do Isso, Dieguinho que Joinville, é o. da nossa Isso, amiga Drica. e Joinville que venceu o clássico, né, na semana passada aí. Joinville e Jaraguá do Sul, para quem não sabe, Joinville e Jaraguá do Sul é o maior clássico do país na Liga Nacional de Futsal. Rivalidade grande, né? Muito Né? grande. Foi um jogaço, foi um jogo muito bom. E Joinville estava na seca, não, acho que seriam uns 3 anos que não ganhava do Jaraguá do Sul no clássico. Então, o Joinville tirou uma zica braba aí. É. E 2 gols do Dieguinho, que é um dos artilheiros do país. Então, foi um jogo quente, foi um jogo muito bom. Jaraguá do Sul também tem um goleiro, o Thiago, lembra? O Thiago Natinho, goleiro de seleção brasileira, futsal. Lembro. Sim, sim. Sim. Então, para Jogou quem. Mundial. Sim. Foi campeão E, mundial aqui no Rio. sim. E Jaraguá do Sul é o tetracampeão da Liga Nacional de Futsal, das camisas pesadas aí, para quem não lembra. O Jaraguá é o time do Falcão, Rei Falcão, que se aposentou há pouco tempo aí no futsal, mas que vem sendo muito importante para a Liga. A Liga Nacional vem crescendo, ainda mais agora com a CBF. Né? A CBF abraçou o Sim. futsal, vamos ter novos torneios, novos eventos aí, para que a Liga continue crescendo cada vez mais. E, Matheus, times de camisa, que tem de futebol de campo. Só tem o Corinthians, né? Só tem o Corinthians. Deixa eu ver essa tabela aqui. O Corinthians e o Joinville, na realidade, né? Isso, só tem o Corinthians. E o Corinthians vem e forte? Joinville. Corinthians vem, assim, vem forte. É um dos times que pode chegar junto nos playoffs. É um time que também tem história da Liga Nacional de Futsal. Não faz uma das boas temporadas, mas a gente sabe, quando entra nos playoffs, né, tudo muda, né? Então, Sim. é bom ficar de olho, né? E, Vai ter apoio Matheus, da tira uma torcida, outra né, dúvida. que sempre Sim, sempre abraça. comparece. Sim. Sempre ginásio cheio. Os playoffs é melhor de 5, melhor de 3, ou é como no futebol de campo? É Jogo ida mata-mata, e jogo volta. de ida e volta. Jogo ida e volta. Ah, sim. Beleza. Simples. Com o melhor tendo a vantagem ali do mundo de campo, né? Isso. Tem alguma Alguém tem vantagem vantagem de mais empate? ou Não. só o... Não. Vai pra pênalti? Tá. Isso. Bacana. E a gente vai acompanhar aí, né? A gente tá procurando, inclusive, convidados para falar de Liga Nacional de Futsal. Se vocês quiserem recomendar alguém aí também. Além do nosso amigo Dandan, que a gente vai subir lá a hashtag Dandan na Conversa Esportiva. Vamos subir a hashtag. Breve. Dandan e a Drica que vai vir. Dandan e a Drica. A Drica vai vir também. Já Drica é nossa esteve aqui. amiga da Elisa, amiga aí da galera. Drica não gosta muito de Red Bull, e Red Bull é o nosso próximo assunto, hein? Aí, ó. Vamos falar Vai cancelar aí a participação no programa, hein? Pelo amor de Deus. Não. É democracia. Ela sabe que tem que conviver aí todos os assuntos. Então, mas a gente vai falar aí então, Matheus e Renato, da notícia, né, que se trouxe aí, né, nos bastidores, a Fórmula 1 que está aí vivendo o seu período de férias, né, Renato? Aquela pausa ali no meio da temporada. Daqui a pouco a gente vai ter Spa-Francorchamps. A famosa férias de verão. Mas por enquanto a Fórmula 1 vive aí seus bastidores com muitas
fofocas de trocas de pilotos, como a gente já falou aqui na live, mas algo que também está sendo falado é da união Red Bull Porsche, Matheus e Renato, que pode estar abalando aí a Fórmula 1 nas próximas temporadas. Como é que é isso aí, Renato? Já é para agora? A Red Bull, sim, a Red Bull comprou uma parte aí da Red Bull, a Porsche, o grupo Porsche, né, comprou uma parte da Red Bull. A princípio, seria para o que 2026, dizem, né? Isso. 2026 a Porsche quer entrar de vez, assim como a Audi na Fórmula 1. E aí como equipe. Mas lá já seria aí o início de uma saída da Red Bull. A Red Bull que costuma realmente a fazer isso em diversos esportes. Depois de uma certa visibilidade, de uma rentabilidade, a Red Bull acaba migrando, saindo daquele esporte, indo para um outro esporte. A Red Bull, para que todo mundo sabe, atua aí em diversas praças, diversos esportes radicais, né? Skate, o surf não, né? Não tem ninguém patrocinado pela Red Bull, não, né? Acho que Então, Você é não. a Letícia Buffoni? A Letícia Buffoni no skate, isso. Tem vários esportes aí radicais, a Red Bull participa como patrocínio. Sim, então, verdade. O que dizem aí na Fórmula 1... Rally, né? Rally. Isso, Outras provas de exatamente. automobilismo também. Seria o fim da Red Bull Racing, então, na Fórmula 1. Quero saber aí da galera do chat se eles gostam disso ou não. Foi mal, Renato? Tô te cortando. Sim, nada, que isso. A princípio, a Red Bull, a Porsche ficaria com os motores no lugar da Honda, que agora não é mais Honda, é Red Bull Power Train. Isso. Então, mas talvez a ideia seja que futuramente, não sei se 2023, mas já para 2024, a Red Bull pega a estrutura da própria AlphaTauri, a Porsche, a própria estrutura da própria AlphaTauri e dali já monte a sua própria equipe a partir de 2026. Eu não vejo mais a Red Bull com aquela gana, com aquela vontade de ter duas equipes. Tanto que vocês podem perceber que já nos últimos 2 anos, a AlphaTauri, que tinha um carro bem parecido com a Red Bull, tem ficado bem para trás. Do meio do grid para o final do grid aí, em muitas corridas. Então pode ser mesmo, Álvaro, o fim da era Red Bull aí na Fórmula 1 em breve. Pode ser o começo do fim da Red Bull, essa notícia. Então, sim. Renato trazendo pra gente essa análise aí. Cara, sim. Por enquanto que eu vi da entrevista do Helmut Marko, que para 2026 também, para quem não sabe, tem aí já uma mudança de regulamento em vista, né, da Fórmula 1. Mais na unidade de potência, né? Não seria uma mudança de chassi, como a gente viu esse ano. Mas isso seria um problema para a Red Bull, porque a Red Bull, como o Renato falou agora, né, não tem mais o suporte da Honda. A Honda saiu da Fórmula 1 e a Red Bull está tendo que desenvolver seu próprio motor lá com a Red Bull Powered, né? E o Marco ele deu uma chorada, né? Ele falou, a gente sabe como é que funciona isso, a Ferrari e a Mercedes já tem ali seu desenvolvimento há 30 anos, né? E a gente não, sim. A gente chegou ontem, então a gente sabe que algumas equipes vão ser favorecidas, enfim, deu uma choradinha, mas falou que realmente vai ter aí essa parceria com a Porsche a princípio para 2026, mas a gente sabe, Renato, que isso realmente pode acontecer antes. Nada impede que a Porsche atue dentro ali da Red Bull, né? Sim, ela pode continuar utilizando os carros da Red Bull, mas já atuando. Vocês acham que a Porsche vai melhorar ainda mais o motor da Red Bull? Ela veio para tentar somar? Vocês acreditam? Com certeza. Como vai mudar, Matheus, os motores de 2026?
Então, é o que o Álvaro falou. Vai existir uma vantagem para as equipes que já têm o seu próprio motor. Mercedes, Ferrari, Alpine, são equipes que não compram motor. Então, esse desenvolvimento provavelmente já começou nessas equipes. Fórmula 1 nada para 2026. É, aos pouquinhos, as equipes já estão se movimentando. Como o carro para 2023, por exemplo, eles trabalham ainda em 2022, mas já tem engenheiros, projetistas trabalhando no carro de 2023. Eu acredito que a Porsche, que o interesse da Porsche é ganhar campeonato mundial, mas não só como fornecedor de motor, e sim como marca, como equipe mesmo. Acho que eles não entram, Matheus, para brincar, para ficar vários anos sem ganhar nada, só para ter lá o nome, como a Aston Martin, só para ter o nome, a grife na Fórmula 1. Eu não acredito, não. Eu acho que eles vão investir pesado, até porque eles já vão pegar uma equipe, ao meu ver, se pegando a Red Bull, estão pegando uma equipe pronta, já com Não, tudo uma ali, todos equipe os detalhes. que fez Equipe... uma dinastia antes da era híbrida, né? E com dois bons pilotos, né, também. Sim, mas Álvaro, falando em Para Fórmula 1 ainda, 2026 você gostou da... difícil de saber se os pilotos, aí é muito complicado falar isso, mas fala aí, Renato. Isso. Vocês ouviram a declaração do Verstappen essa semana que ele prefere a rivalidade desse ano com o Leclerc do que a do ano passado. Desse ano ele acha mais tranquila, mais saudável. Por que será? Gostaria de entender aí, acho que o Verstappen tem que respeitar o patrão, né? Lewis Hamilton tem uma história gigante dentro do esporte, o Sabe o Verstappen que, ainda tem que... que eu entendi? Mas sabe o que eu entendi disso? Não foi nem cutucada no Hamilton, não. Eu acho que ele quis dizer o seguinte: esse ano tá mais tranquilo. Ah, não, pra ele tá. Por conta dos erros da Ferrari. Não tem nem rivalidade pra ele. Entendeu? Pra ele tá fácil. Ele já comentou então, aqui, inimigo do acho entretenimento. Que tá Pode ser isso. Inimigo do entretenimento deve ser o Verstappen, né? Que aí tá fácil pra ele, pô. É bem provável. A rivalidade dele esse ano é o quê? Provável. É com o Pérez? Deve ser com o Sérgio Pérez, né? Porque com o Leclerc não tem nem rivalidade. O rival do Leclerc é a Ferrari. Vamos ver se a partir da próxima prova se a Ferrari reage. Ó, passou uma moto aqui, ó. A Red Bull pode patrocinar aqui, né? É isso aí. E final de semana tem GP da Áustria de moto velocidade. Os caras já estão se preparando. Ó, e só pra fechar a informação, então, Spa-Francorchamps, próximo fim de semana, né? Sem ser agora o outro. Isso, dias 26, 27 e 28 de agosto, conhecido como sexta, sábado e domingo. Perfeito. Pô. Bom, vamos lá. Fórmula 1, agora a gente vai pra UFC, né, meus amigos? Porque vai ter aí UFC 268, vai ter brasileiro, vai ter Kamaru Usman. Vai ser um UFC bem legal de assistir, hein? José Aldo, Paulo Borrachinha, essa luta vai ser boa, gente. Borrachinha tá motivado aí, hein? Pela entrevista dele, tá empolgado, tá querendo ganhar essa luta aí, promete. Eu pensei até que o pau ia quebrar na entrevista, mas até que foi. Um tirou sarro do outro, mas foi bem tranquilo, cara. Ó, pra quem não sabe, então, tem aqui, que tem aí de brasileiro nesse card, tá? O José Aldo, ele é hoje o terceiro do mundo dos desafiantes no peso galo e ele vai enfrentar o lutador da Geórgia, Merab. Aí eu não vou nem falar o sobrenome. Sopa de letrinha. Não vou nem falar, que é o sexto. Então o Zé Aldo tem quase que obrigação de vencer e grande chance dele disputar aí o cinturão, né? Se ele vencer essa luta, Renato. Se ele vencer essa luta, pela entrevista que eu assisti hoje, ele vencendo essa luta, ele vai fazer mais uma para poder ter direito a voltar ao cinturão. Seria... brigar pelo cinturão novamente. E o Borrachinha, né? O nosso Paulo Costa, o Borrachinha, ele tem também a obrigação, é favoritíssimo aí contra o americano Luke Rockhold,
que não é nem. Não tá nem no top 10. Né? Fala aí, Matheus, você que é quase que um avançado já no inglês. Luke Road. Cidadão americano. Rock Road, né? Rock Road. Esse cara aí não tá nem entre os 15 melhores, então ele não tem nem. Não tá nem no ranqueado, né? Cara, obrigação. É obrigação do Borrachinha. Obrigação do Borrachinha ganhar. E vou te falar, se o Borrachinha perder, Álvaro. Vai ser uma surpresa. Vai ser uma surpresa e ele vai perder muitos pontos aí com o Dana White, com o dono da categoria. O Borrachinha que já disputou o cinturão, né? No ano passado? Sim. Ou foi esse ano? Foi no passado. Sim. Né? Tomou uma borrachada. Foi no final do ano passado. Desculpa, eu tinha que. Borrachinha que é daqui de Niterói, né? Ah, não, de Niterói. É isso aí. Não, de Niterói é Durinho. Eu ia falar isso, ele era de Niterói. Isso. Tem o também vai ter. No card preliminar também tem brasileiro, tá? Daniel Miojo. Não é o Lamen. Daniel Miojo. Contra o Victor Altamirano. Se não tiver enganado, ele é mexicano. E tem também o Leandro Santos, que vai enfrentar o Jared Gordon. E aí o Jared Gordon é favorito, né? Já tem um pouquinho mais de peso aí no UFC. Mas a grande luta, apesar da gente sempre torcer pro Brasil, a grande luta vai ser Kamaru Usman contra Leon Edwards. Cara, vai ser muito legal. Eu, particularmente, sou muito fã do Kamaru. Hoje, o maior peso por peso, né? Do ranking atual. É muito dominante. Já venceu o Leon Edwards, né, uma vez. Vai ser uma revanche, uma tentativa de revanche do Edwards. Dificilmente o Kamaru Usman perde, hein? Só informação. Renato. Fala você. Você falou primeiro. Pode falar. O América Mineiro acabou de empatar o jogo. Está 2-2. América Mineiro 2, São Paulo 2. Gol do Everaldo. E faltam 25 minutos para acabar o jogo. Olha só, hein? E se rolar um gol do América, a gente vai para pênalti, né? Exatamente. Mais um gol do América é pênalti. Mas então, Kamaru Usman e Leon Edwards. Eu adoro ver o Usman lutando, acho ele muito carismático. O que vocês acham então, aí, Renato? Amigos. Você acha que tem alguma possibilidade aí do número 2 dos desafiantes surpreender? Então, diretor, é isso que eu ia te falar. Pra mim, não chega ao quinto round. Concordo. Sei o que vocês acham. Também acho. Kamaru, sim. Favorito. Também acho, favoritaço. Acho muito difícil. E o Kamaru Usman hoje provocou o oponente dele lá, mostrando o físico, abriu a camisa, aquelas coisas que eles fazem, sabe? Que físico. Pra tentar que intimidar. Que ele tem. Mas eu acho que o Usman vai derrubar antes do quinto round. Favorito. E vou te falar, o Usman que deu uma declaração aí, né? Falando que poderia subir de categoria, né? isso Porque ele mesmo. realmente só. O que você acha? Cara, seria muito legal ver ele contra o Adesanya, ou até mesmo contra o Prochaska, né? Acho que ele teria mais, até, sei lá, complicado falar de quando um lutador sobe de categoria, ou desce, enfim, quando um lutador muda de categoria, é difícil de dar uma previsão, mas ele não corre contra ninguém, né? E contra o Esse cara vai ser um talvez monstro. seja o cara que balança mais ali. O Prochaska hoje é um dos campeões menos, como é que eu posso dizer isso? Menos estáveis ali, né? Foi campeão há pouco tempo. Tem uma... É o que tem mais chance de perder o cinturão, de balançar, você quer dizer? Exatamente. Beleza. Seria bem legal aí ver Kamaru Usman mudando de categoria. E mudando não, né? Mantendo o cinturão dele, indo atrás de um segundo cinturão. Ele partindo para outras categorias, vou te falar, cara, ele pode ser imbatível também nas outras. Verdade, pode ser um novo fenômeno aí do UFC. Verdade, acho que ele já é um grande fenômeno, né? É o lutador que está há mais tempo defendendo o seu cinturão, né? Sim, exatamente. E aí, se ele vai combater, por exemplo, com a Adesanya,
porra, aí pra mim são hoje os dois maiores nomes do UFC, assim, mas disparado os dois maiores. E legal pra caramba ver dois lutadores africanos, né, cara, no topo lá do UFC. Com Sim, certeza, né? Ver como o exatamente. UFC mudou, né? Se inovou, vem se inovando cada vez mais. A gente vê novos lutadores, né? Sim. Aí representando. E a gente fica feliz também ver a África aí dominando o UFC. Os próprios europeus, você vê que aquela Sim. briga que tinha de Brasil Estado contra americano. americanos acabou praticamente. Sim. É verdade, é verdade. Ainda tem aí uma sobra, né, mas realmente não vem Sim, aparecendo. Os Estados Unidos praticamente sumiram, né, hoje em dia, assim. Sim. Só o Sterling, né, campeão no masculino, né? isso, E no feminino Qual não, aquele americano exatamente. que finalizou dois brasileiros? Não tinha esse americano? Esqueci o nome dele. Eu sei Que que você tinha. está falando, mas também me fugiu o nome dele agora. Eu acho que ele até venceu o José Aldo, não foi? De qual categoria, meus amigos? Venceu o Ah, Aldo quando ele tava na É o que venceu o Anderson Silva, não? na pena ainda? acho que foi. Acho que foi o que venceu o Nação Silva. Cara, eu sei quem você está falando. Ele derrubou o Anderson Silva e mais um. Ó, isso. Foi o primeiro que venceu, Álvaro, o Anderson Silva. Ah, sim, Que tirou o sim. título do Anderson Silva. Eu sei, Eu cara, mas esqueci o agora nome me dele. fugiu o nome dele também. É, Caramba. É, me fugiu o nome dele. me fugiu o nome dele aqui Eu também. também nunca mais apareceu, né? Não, ele deu uma Provocou, não foi? sumida também. Oi? Provocou o Anderson Silva e tal. Ele teve depois ele teve uma queda também. Pô, vou pesquisar aqui, hein? Pra gente não ficar com essa Sim, pulga sim, atrás da sim. orelha, hein? Beleza, beleza. Ele também era um grande lutador e era naquela época que o UFC brasileiro tava, cara, voando. O Brasil disputava título do UFC, era Acho que é o vitória Uriah certa, Hall, não é? 100%. Não é Acho o que Uriah sim. Hall? Tô pesquisando Deixa eu aqui ver Eu pra se ver. eu acho que acho. é esse. Ou vocês estão falando do Sean Sonny? Esse é muito antigo, né? Pode ser algo. Não, não é o Não, Sonnen, acho que não é o não. Sonnen, não, não, não. Ah, o Chris O Sonnen Weidman? tá no Bellator, não é isso? O Ele Sean, não o parou ainda não, Sean. ele tá no Bellator. Ele não tá naquele PFL? Não tá na PFL, não? O Sonnen tá no PFL? Não sei, eu acho que Pra mim tá, ele cara. tava. Eu vi um tempo atrás uma luta dele com o Machida, de outro Machida no Bellator. Aham. Ca- Pra quem não sabe, Bellator também é MMA, só que isso é uma outra empresa Jared com várias Cannonier. categorias também. Acho que é esse aí. Esse aí, Acho que era. esse aí foi um dos É últimos alguma coisa, UFC ou é dele. esse ou é aquele que é o Weidman, eu acho que o É sobrenome dele é Weidman. Ah, o Weidman. Chris Weidman Isso, já é mais antigo, pô. Já é bem antigo. é. Ele já tá Esse que aposentado. derrubou, ele derrubou a primeira vez o Anderson Silva, depois ele derrubou um outro brasileiro. Ele derrotou, não, esse aí já tá bem mais antigo. É, ele parou já, né? Parou. Parou. Não luta mais no UFC, não. Deve estar em alguma Agora, categoria menor. amigos, É. é. Bom, falando Agora, aí de amigos. UFC, as transmissões de TV, né, que era o nosso último assunto, que vai passar o UFC na Na Band, Band. né? A Band. Bem legal aí, Isso. transmissão do UFC vai ser na É, Band. a gente até comentou um pouquinho na segunda-feira, vai ser na Bandeirante. Ainda não Isso, tem a partir do ano que vem. confirmação. É, geralmente é os sábados, como é o UFC, mas ainda não tem confirmação se a Band vai passar o card completo, tanto preliminar como principal, ou somente o principal, ou somente as duas lutas principais, enfim. Eu acho Isso difícil tudo ainda é passar o preliminar combinar. também, Renato, muito É, difícil. eu acredito mais por ser TV aberta, patrocínio, Card toda hora de principal ter só. comercial, somente o card No principal. máximo o card principal. Vamos lembrar que a Globo passava só a luta principal e se era luta de brasileiro, né, Renato? Sim. Uma vez ou outra, quando tinha duas brasileiros na luta principal e na luta principal, às vezes eles passavam duas lutas. Uma era. Não, não passava ao vivo, passava depois, É. e aí
na hora que começasse a luta principal, eles entravam ao vivo. Eu acredito que como a Bandeirantes já tem uma grade de programação de MMA aos sábados à noite, passa STF, eu acredito que possa passar sim, todo o card principal. Legal, Preliminar tomara. também não acredito não. Eu acho muito bom, a TV aberta está precisando sim de mais competições aí de MMA para divulgar, é muito legal. A Band passa Jungle Fight, passa outras competições de MMA aqui do Brasil. Isso aí é muito importante. Cara, o Jungle Fight, de vez em quando eu acompanho também, geralmente são os domingos. É muita trocação, cara. Dificilmente são 10, 11 lutas em 1 hora e meia de programação, no máximo 2 horas, já acabou todas as lutas. Por quê? Geralmente as lutas acabam no primeiro round. Os caras entram como se fosse o último prato de comida. É pancadaria, trocação. Para quem gosta, meu irmão, É disso que é o um povo nocaute, gosta. um atrás do outro. Exatamente. E Eu falando em recomendo. transmissões de TV, cara, a NFL vai passar na TV aberta. Olha a notícia. Pela primeira vez em muitos anos, Boa. a gente vai ver temporada bom. regular de NFL na Rede TV, cara. Muito legal. Parabéns pra Rede TV. Parabéns pros fãs da NFL que pediram isso. E com certeza isso aí também é resultado da audiência do Super Bowl, né? Ó, seguidora nova, hein? Thalia Ferne, não sei como é que fala. Mas muito obrigado aí, Thalia. Muito obrigado. Thank you. Muito obrigado. Thank you. Seguidora nova aí. Não sei se ela é Obrigado. Comenta aí se eu falei muito errado o seu nome. Então, a gente já tá quase encerrando o programa de hoje, mas a gente faz live toda segunda e quinta, falando de esporte. De vez em quando a gente vem aqui nos dias aleatórios também. Vamos ver aqui, falou certo. Ela falou que eu falei certo, hein? Opa! Obrigado você. Boa, isso aí. É isso aí, muito obrigado. E aí, vai passar, Matheus, a partir de setembro a temporada regular. Então, dessa vez não vai ser só Super Bowl, não vai ser só playoff. Cara, a gente vai ver o jogo da temporada regular na TV aberta. Isso é muito legal. Isso é muito legal, né? A gente viu o Super Bowl na Rede TV, foi uma experiência incrível. Eu gostei bastante da cobertura da Rede TV. E vai ser bom também para o pessoal que não acompanha tanto, a começar a acompanhar, né? Conhecer os times, para ver quais são os jogadores, quem são os destaques das equipes. Verdade. Então vai ser bem legal. Acho que o povo brasileiro vai gostar de acompanhar mais o futebol americano, né? Porque é um esporte de emoção e eu a gente acompanha direto, né? Há mais de 10 anos, né? É um esporte bastante emocionante, adrenalina máxima. Então essa temporada promete cada vez mais. Mais de 10 anos acompanhando futebol americano aí. E daqui a pouco a temporada está começando, em 5 de setembro. Com certeza teremos uma live aí antes da temporada começar, falando bastante de futebol americano. Diga lá, Renato. Vocês têm alguma informação se vai ser um jogo por semana ou mais de um jogo? Não Qual tem dia essa da semana? Aí ainda, não tem ainda essa não. informação. Cara, vamos lembrar que a NFL passa jogo. Tem jogo quinta, segunda e domingo o dia inteiro, cara. O jogo da segunda é considerado o jogo mais... Monday Night. O Monday Night é o horário nobre do futebol americano, né? Na segunda-feira. Não sei se eles vão poder transmitir esse jogo, né? Porque realmente o jogo principal, deve estar só na ESPN. Tem que ver, tem que aguardar um pouquinho mais pra gente ter mais informações. Essa questão do contrato saiu hoje, né? Então, vamos ver aí, mas acredito que seja um jogo por semana. Tomara, né? Bem legal. Me falaram mais cedo, eu pesquisei, mas eu não achei, tá? Mas me falaram mais cedo que a TNT também iria transmitir jogos pelo seu canal de YouTube. Mas eu acredito que seja a transmissão do mesmo jogo da Rede TV, como eles faziam com a NBA. O jogo que passava na Band era o jogo que era transmitido pelo YouTube da TNT. Eu não acredito que seja um jogo exclusivo, não. Provavelmente. Vou lembrar também que a NFL tem 16 jogos por semana, né? Então, normalmente, a ESPN não consegue cobrir todos esses jogos, né? Às vezes, pinta aí um jogo na
no YouTube aí, na própria Twitch, um jogo que ninguém vai estar transmitindo também. Que a maior parte do jogo seja transmitida também, isso é ótimo pro esporte, né? Sim. Meus Exatamente. amigos, vamos encerrando então. Ó, Pera aí, diretor. opa. Que você me pediu, ó. Tá gravado na segunda-feira lá na live do Pô, tinha YouTube. até E esquecido. os Fala aí. resultados, ó. Boa. Primeiro o seu, diretor. Você colocou Atlético Paranaense 0, Flamengo 2. Errei por um gol. Você colocou Corinthians 0, Atlético Goianiense 0. Errei feio. Você colocou América Mineiro 1, São Paulo 0, América errou. passando nos pênaltis. América ainda pode passar, Pode né? passar nos pênaltis Ah. ainda. É. Matheus colocou E Atlético Fluminense, eu Paranaense. botei o quê? Ah, é Fluminense, Não. desculpa. Fluminense 1, Fortaleza 1. Acertei e Você foi colocou. empate. É. Matheus colocou Atlético Paranaense 1, Flamengo 0. Ah, pô, eu só troquei. Corinthians 0, Atlético Goianiense 0 também. Esse derrubou todo mundo. Fluminense 1, Fortaleza 0. E colocou América Mineiro 1, São Paulo 2. Parabéns, Matheus, errou tudo. Pô, horrível. Ó, eu coloquei Atlético Paranaense 0, Flamengo 1. Acertou. Foi o único que eu acertei. Boa. Corinthians 1, Atlético Goianiense 0. Errou. Fluminense 2, Fortaleza 3. Fluminense passando nos pênaltis. Faltou um Errei. gol aí. E América Mineiro eu coloquei 2-1 no São Paulo, passando nos pênaltis o América. Ainda pode passar nos pênaltis, mas o resultado do jogo já foi, já Pode dancei. ser, mas pode ser ainda isso aí. Tá aí. Meus amigos, obrigado aí pela live. Vamos encerrando. Valeu. Chegamos a 300 segunda. seguidores no YouTube. Boa lembrança. Temos Muito obrigado a sorteio. vocês. Anunciaremos o sorteio na segunda-feira. Isso. Teremos sorteio. E já pedindo aqui a autorização do diretor, nós já temos uma nova meta para um segundo sorteio. Agora são 500 seguidores. 500 inscritos no canal. Se a gente chegar a 500 inscritos no canal, a gente faz um segundo sorteio. Vai, Renato. Valendo? Vai, Renato fica inventando essas maluquices. Aí. Valendo? 500. Tá dando certo. E no Twitch a gente tá com 16 agora. Isso. Então, galera, 150 segue a gente aí. vai ter A gente tá também com uma sorteio. meta aí no Twitch para chegar até o final do mês. 150. Depois a gente coloca uma outra meta. Segue a gente. Deixa o like lá no YouTube. Se inscreve no nosso canal. Como o Matheus sempre fala, né, Matheus? Diga aí. Curte o canal, compartilha e ativa o sininho para receber mais E notificações. principalmente vejam a live, né? Veja a a nossa também. live. Segunda-feira Segunda. a gente vai Importante. anunciar o sorteio, então estejam presentes aqui. O sorteio vai participar quem está seguindo a gente nas 3 redes sociais, hein? É aqui no YouTube e no Instagram. Então, E corre lá isso, pra seguir hein? a gente também. É isso aí. Isso, novidade, é isso aí. Isso E aí. a Valeu, gente galera. vai. Valeu. Até segunda. Até Boa segunda. noite. Obrigado. Até segunda. Tchau. Fique em paz. Bom final.